ele escreveu um dos maiores fenômenos literários do século XX. Em venda, ele já superou sucessos como O Senhor dos Anéis e O Pequeno Príncipe. É o autor vivo mais traduzido do planeta e é brasileiro. Vamos conhecer um pouco da história do homem por trás do mito, ou melhor dizendo, por trás do mago. A incrível história de Paulo Coelho, o menino que nasceu morto, flertou com o suicídio, sofreu em manicômios, mergulhou nas drogas, experimentou diversas formas de sexo, encontrou-se com o diabo, foi preso pela ditadura, ajudou a revolucionar o rock brasileiro, descobriu a fé e se transformou em um dos escritores mais lidos do mundo. O Mago, de Fernando Moraes. Esse é o meu primeiro contato com a escrita do Fernando Moraes e é uma das melhores, se não a melhor biografia que eu li até hoje. Tanto pelo biografado quanto pelo biógrafo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Fernando Moraes nasceu em 1946. Como jornalista, ele trabalhou no Jornal da Tarde, na Revista Veja, na Folha de São Paulo e na TV Cultura. É o autor que ajudou a fundar a biografia como gênero literário no Brasil. Ele investiga a fundo os seus biografados e também os temas aos quais ele escolhe escrever. Entre seus livros mais famosos, no gênero biografia, está a de Olga Benário, a mulher do comunista mais famoso do Brasil, Luiz Carlos Prestes. Ele também escreveu a biografia do Assis Chateaubriand, uma biografia chamada O Rei do Brasil, um dos homens públicos mais famosos e mais polêmicos da história do Brasil. Fernando Moraes também foi deputado estadual durante 8 anos e secretário da Cultura e da Educação do Estado de São Paulo entre 1988 e 1993. Suas obras, além de biografias, também é composta de livros-reportagens, entre eles A Ilha, sobre Cuba, e Os Últimos Soldados da Guerra Fria, livros sobre agentes secretos de Cuba nos Estados Unidos. Sobre as posições políticas do Fernando Moraes, você pode concordar ou discordar, mas o fato é que ele é um dos grandes escritores do Brasil. Aqui no meu canal eu sempre separo e eu não me importo com a história dos escritores. O que a gente vai analisar aqui é a obra. A única coisa que me importa é o livro. E a única coisa que me importa neste vídeo é o biografado, que é o Paulo Coelho. O brasileiro tem mania de julgar o escritor. Não, aqui não interessa. Este canal chama Sempre um Livro. Estou preocupado com o livro. Estou preocupado com o tema do livro. E Fernando Moraes, você querendo ou não, gostando ou não, é um escritor de mão cheia. É um escritor maravilhoso e que me encantou desde a primeira página deste livro. Antes de começar a falar do livro sobre o Paulo Coelho, da biografia do Paulo Coelho, eu quero dizer da minha experiência com o autor Paulo Coelho. Na época em que eu estudava, eu era desmotivado diariamente a ler Paulo Coelho. Meus professores diziam que eu deveria me importar com autores de envergadura, como Machado de Assis, Charles Dickens, José de Alencar, e esquecer um escritor como Paulo Coelho. Sim, eu era desmotivado e os professores desmotivavam. Para algum professor que me assiste, vocês sabem que isso era verdade, a ler Paulo Coelho. E então, tanto eu quanto meus outros colegas de classe tínhamos sim um preconceito sobre Paulo Coelho. Mas houve um dia, nós tínhamos, eu e alguns amigos meus, a gente chamava de peregrinação. A gente saía do colégio e a gente ia passando por todos os sebos e livrarias da cidade. E um dia,
eu vi a capa de um livro, mas esse livro estava colocado numa prateleira e tampava o nome do escritor. Então eu nem vi, eu vi só o nome. O livro se chamava, me lembro bem, O Demônio e a Senhorita Prim. E eu não sabia que era do Paulo Coelho. E eu peguei o livro, falei, vou ler isso aqui. E qual foi minha surpresa quando eu tiro o livro e vejo que o livro era do Paulo Coelho. Mas me chamou tanta atenção o nome que eu resolvi comprar. Falei, vou comprar, vou ler esse livro aqui e ver que bicho que dá. E não é que eu li e que eu gostei muito de O Demônio e a Senhorita Prim. E esse foi, então, meu primeiro contato com o Paulo Coelho. Vamos adentrar agora a biografia. Essa biografia, a maneira que ela começa, parece que você está lendo um romance, e um romance dos melhores da sua vida. Porque ele vai começar justamente em 2005, em Budapeste, quando o Paulo Coelho está atingindo a marca de 100 milhões de exemplares vendidos. E é justamente o encontro entre o Fernando Moraes e o Paulo Coelho para poderem começar os trabalhos de feitura desta obra aqui. Em várias entrevistas que você consegue encontrar aqui no YouTube mesmo, você tem a entrevista do Fernando Moraes falando como foi a escolha, os 2 anos que ele passou acompanhando o Paulo Coelho para poder começar a escrita desse livro. Eu vejo muita gente falando mal do Paulo Coelho sem nem conhecer. O Paulo Coelho, desculpa aí para quem não gosta, mas você precisa ler esse livro. O Paulo Coelho é uma figura fantástica, não só ele como pessoa, mas as histórias que envolvem o Paulo Coelho. Uma coisa que me deixou muito impressionado nesse livro é que ele não tem filtro. O próprio Fernando Moraes disse que o Paulo Coelho permitiu que ele escrevesse tudo. E ele escreve tudo mesmo. Inclusive o início também é muito doloroso, porque o Paulo Coelho, ele sempre quis ser escritor. Ele sempre quis. E assim, para você que pretende escrever um livro, o Paulo Coelho passou pelas mesmas coisas. Ele queria, mas ele não sabia como começar. Ele não parava, sentava e falava, vou escrever. As ideias vinham e sumiam da cabeça dele. Ele só sabia que ele queria. E um dos fatores que afastava ele, talvez não diretamente, mas indiretamente, é ruim você ficar ouvindo a todo momento que você não vai conseguir. E uma das desmotivadoras era a mãe dele. A mãe dele sempre dizia que Jorge Amado só existia um e que o Paulo Coelho nunca conseguiria se tornar um escritor de tamanha envergadura, né? O que prova que a mãe dele estava errada. E ele consegue ser esse grande escritor. Então você vai acompanhar o Paulo Coelho desde o momento em que ele nasce, a vida de classe média no Rio de Janeiro, o atropelamento, né, que o Paulo Coelho vai sofrer, as passagens muito dolorida de se ver realmente. E do Paulo Coelho, ele foi colocado 3 vezes dentro de manicômios e não pelo seu envolvimento. Eu achava, quando eu comecei a ler Paulo Coelho e vi algumas matérias, eu achava que o Paulo Coelho ele tinha sido internado em manicômios, né, em hospícios, por causa da utilização de drogas. E isso não é bem verdade. O Paulo Coelho foi internado por outros motivos, né? Ele era um menino um pouco, não vou falar rebelde, mas ele tinha as opiniões dele, as divergências, e ele acaba sendo hospitalizado por isso. Eu falei no começo do vídeo dos professores recomendando a leitura de Machado de Assis, a Luiz Azevedo, José de Alencar, e incrível, sensacional você saber que na árvore genealógica do Paulo Coelho, ele seria um parente, né? Um parente distante do próprio José de Alencar. Existe o sangue da família Alencar, está aqui também no sangue do Paulo Coelho. Talvez seja essa gota de sangue literário que tenha transformado esse homem no que ele é. Eu sei que você vê o Paulo Coelho hoje muito envolvido em polêmicas em relação à política, mas, gente, nunca misture opiniões políticas com a obra do escritor. Eu sei que você vai dizer, mas o Paulo Coelho escreve de uma maneira muito simples. Ele conseguiu um feito que poucos conseguiram e que poucos vão conseguir. O homem é uma celebridade. E o Fernando Moraes vai mostrar essa celebridade dele. Ele sendo recebido pela rainha da Inglaterra,
por reis, por presidentes, pelo Vladimir Putin, em vários países depois que ele se torna essa celebridade. Mas você também vai enxergar aqui quem foi o menino, o jovem, o adolescente. É muito triste você também ver o Paulo Coelho, e é por isso que ele tem tantos motivos para criticar um pouco a política, principalmente do atual presidente. Ele é um jovem que ele foi preso e ele foi torturado durante o regime militar. Ele é um homem que ele procurou várias religiões, ele tentou se encontrar dentro das religiões, e quando ele não via caminho, ele se envolve com o satanismo. E ele resolve fazer até um pacto com o demônio. E isso tudo depois que ele passou pelas clínicas, pelos manicômios, né? Pelas clínicas psiquiátricas. Foi uma coisa posterior. E nessa busca do Paulo pela fé, por encontrar uma transcendência, ele acaba se voltando para a fé. E é incrível esse distanciamento completo, né? Essa ida do Paulo Coelho pela obscuridade, e depois ele volta para as religiões de luz. Uma outra cena muito emocionante também é do Paulo Coelho num campo de concentração, se eu não me engano, no campo de concentração de Dachau. Sabe, esse estalo, essa iluminação dele. Eu estou contando esporadicamente as histórias que tem aqui neste livro, porque realmente eu gostaria que vocês lessem. Vocês que falam tão mal ou que não compreendem Paulo Coelho, eu acho que esse livro aqui é fundamental para você compreender, mais do que o autor, mas compreender o homem. Eu achei interessante numa entrevista o Fernando Moraes dizendo que depois que o livro saiu, né, o Paulo Coelho leu, porque uma das exigências do Fernando Moraes ao escrever a biografia era que o Paulo só leria junto com os leitores, quando o livro saísse. E o Paulo Coelho lê e não quer encontrar o Fernando Moraes, né? Mas o Fernando Moraes insiste, vai encontrar o Paulo Coelho e fala: o que está acontecendo, né? Você não gostou do livro? E o Paulo Coelho fala: não, é porque eu me vi, né? Eu realmente estou aqui neste livro. Eu me vi como eu realmente sou, como eu realmente era. E é muito legal isso. Também você vai ter o Paulo Coelho no seu caminho por Santiago de Compostela. E a feitura dos seus livros, que muitos dos seus livros são experiências. Uma coisa que eu acho muito interessante também, numa das entrevistas do Fernando Moraes, é que ele fala que um dos motivos do sucesso do Paulo Coelho é que o Paulo Coelho escreve para quem tem fé. E é verdade. E não só isso. Eu gostei, como eu disse no primeiro contato, né, com o Demônio e a Senhorita Prim, eu gostei da abordagem dos temas ali. Outro ponto muito importante também é que o Paulo Coelho não surge apenas como escritor de livros. Antes, ele vai ter o contato, então, com o Raul Seixas. O Paulo Coelho trabalhou em gravadora. O Paulo Coelho escreveu várias músicas para muita gente, né? Sua música mais famosa, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, e Sociedade Alternativa, tem a ver com essa comunidade RAM, Sociedade RAM, que ele faz parte e que denomina ele como mago. E você pode achar essa história de mago uma história mirabolante, ridícula, mas é muito interessante. Eu achei muito interessante isso. E cada um acredita no que quer. E o Paulo Coelho também dá essa liberdade. Mas aqui você também tem o encontro dele com o Raul Seixas e o modo com que eles modificaram o rock nacional. A grande influência no rock nacional. E realmente o Paulo Coelho nasceu morto, como está escrito aqui na capa. Foi muito dolorido para a mãe dele. E sim, ele flertou com o suicídio. O Paulo Coelho tentou, sim, se matar. E a experiência também dele com essa aparição demoníaca foi uma coisa muito forte. Ele escreveu de uma maneira muito forte aqui. Achei impressionante, porque o Fernando Moraes não poupa nada do Paulo Coelho. Se você escrever uma biografia de alguém que já morreu, você, né, é mais fácil você se livrar de tudo que pode a pessoa vir achar. Ela já morreu, então você liberdade. Mas estando vivo, eu achei que o Fernando Moraes filtraria algumas coisas, e não é o que acontece. Ele conta tudo, inclusive conta as experiências do Paulo Coelho com relação sexual com pessoas do mesmo sexo, né? O que ele faz com a namorada dele, né? Porque ele também não se encontra com o demônio sozinho, ele leva pessoas a fazer isso com ele, como a amizade surge e termina
com o Raul Seixas. E uma outra coisa, ele cita entrevistas, né, quando o Paulo Coelho começa a escrever, começa a lançar seus livros, entrevistas que os jornalistas fazem com o Paulo Coelho para desmoralizar o que o Paulo Coelho escreve. Ele cita uma entrevista do Paulo com o Jô Soares, onde o Jô Soares lista todos os erros encontrados, gramaticais encontrados no livro, e leva o Paulo Coelho lá para passar, desculpa a franqueza, mas passar uma humilhação ao vivo. Porque assim, ao invés dele elogiar o feito do Paulo Coelho, não. Eles, todo momento, querem denegrir a imagem do Paulo Coelho. É uma coisa que o Tom Jobim fala, né? No Brasil, parece até pecado você ser famoso, você ter sucesso. Independentemente se você gosta ou não da obra do Paulo Coelho, você deveria se orgulhar de ter um brasileiro entre os escritores mais vendidos do mundo. O escritor, em certo momento, mais vendido do mundo. Também vai mostrar a relação do Paulo com os seus leitores. É uma baita biografia, sabe, que vocês deveriam realmente ler. Então você tem ali desde o primeiro momento, desde o primeiro livro que o Paulo Coelho escreve, depois o seu sucesso desse primeiro livro, o sucesso que ele faz no Brasil, o sucesso que ele faz fora do Brasil, e depois quando ele vai se tornando um escritor muito famoso. Ele não é só um escritor, ele é uma celebridade. Eu acho que nós não temos um escritor que tenha se tornado uma celebridade com vários livros. Você tem a autora de Harry Potter, mas ela é autora de Harry Potter. Ele é autor de vários livros. Então quem ganha em venda dele não é a autora, é o personagem Harry Potter. Ele até mesmo fala disso numa entrevista com o Bial. E o engraçado é que mesmo a imprensa e mesmo tantas pessoas denegrindo tudo que o Paulo Coelho fazia, ele não se importa com isso. Ele passa, como diria ele fala, né? Vocês passarão, eu passarei, o Mário Quintana. E é justamente esse sentimento que o Paulo Coelho tem. Ele passou, as pessoas podem falar o que for dele, ele chegou aonde ele queria chegar. O Fernando Moraes vai contar uma história de que encontrou todos os diários do Paulo, e nos diários o Paulo sempre dizia que ele queria ser o autor mais lido do mundo. E ele realmente consegue ser o escritor mais lido do mundo. Também tem essa questão de força de vontade. Essa edição aqui está muito boa, tem várias fotografias, a diagramação é muito perfeita. E é um livro realmente que você não consegue parar de ler em nenhum momento, de tão bem escrito que ele é. E logo no primeiro capítulo vai vendo, né, Paulo Coelho já é famoso e ele também vai cumprir uma promessa que ele fez. E você vai vendo passado, presente e futuro misturado aqui nos capítulos, mas que não tira em nada a riqueza desse livro. Se você tem algum preconceito contra Paulo Coelho, eu recomendo que você leia esta biografia para entender o homem acima do escritor. Eu já li outros livros do Paulo Coelho, eu já li O Alquimista, já li O Demônio e a Senhorita Prim, já li Verônica Decide Morrer, mas ainda não tem vídeo aqui no canal. Eu vou trazer vídeo de outros livros dele em breve. Por enquanto a gente tem aqui só o Manual do Guerreiro da Luz. E olha que interessante, por mais preconceito que as pessoas ainda tenham sobre Paulo Coelho, o livro dele aqui no canal, a única resenha que eu fiz, que é o Manual do Guerreiro da Luz, continua sendo o vídeo mais assistido do canal. Já passou de 2.000 visualizações. Então as pessoas têm interesse pelo Paulo Coelho. E nada melhor do que começar por essa biografia para entender quem é esse homem. Um homem fantástico, um homem que batalhou e que conseguiu chegar aonde poucos escritores conseguiram. Não se importa se a história é simples ou não, ele consegue tocar pessoas do mundo todo. Você acompanha aqui também a questão da pirataria dos seus livros e o que ele faz para evitar esse tipo de coisa. Você acompanha a história da moça que acaba virando sua agente literária no mundo todo e que vai atrás de vender Paulo Coelho para os outros países. Hoje o Paulo Coelho vive na Suíça, recebe algumas emissoras de televisão do mundo todo para dar entrevista. A última entrevista que eu assisti dele foi uma entrevista para o Pedro Bial e como ele leva a vida. Então essa biografia, como eu disse, ela vai terminar no momento em que o Paulo Coelho atinge 100 milhões de leitores, mas hoje ele já ultrapassou mais de 300 milhões de leitores.
E esse senhorzinho que você vê hoje em dia, de cabelo branco, né, velhinho, ele foi uma pessoa muito ativa e ele ainda é. E depois a imagem do Paulo Coelho vai ser usada por políticos também para promoção. E em seguida, quando ganha as eleições, ele é esquecido. Mas ele não se importa com isso. Ele é um homem grande espiritualmente, em números de venda, em tudo, entendeu? Então fica fortíssima a recomendação de Um Mago do Paulo Coelho. E quero que este vídeo sobre a biografia do Paulo Coelho ultrapasse o manual do Guerreiro da Luz, tá? Um abraço muito grande, fica recomendadíssimo isso aqui. Se inscrevam no canal e compartilhem muito o vídeo sobre a biografia do Paulo Coelho. E comprem a biografia do Paulo Coelho e leiam, porque ele é um ser iluminado, ele é um ser fantástico, você gostando ou não dos livros dele, ele é uma pessoa que vale por si. Forte abraço e até os próximos vídeos do canal.